A arte de meditar. Capítulo 2. O propósito. O objetivo da meditação é atingir a graça divina. Uma vez alcançada, ainda que em uma pequena medida, ela assume a nossa experiência, vive a nossa vida, realiza as coisas que dependem de nós, retifica os lugares tortuosos. Não mais vivemos somente de pão, mas por essa graça interior. Os efeitos concretos da graça aparecem em forma de relacionamentos satisfatórios, suprimentos abundantes, negócios bem-sucedidos e esforços criativos. A graça interior deve vir a nós antes que as coisas deste mundo nos sejam acrescentadas. Mas nunca podemos receber a graça de Deus a fim de possuir alguma coisa, ou para chegar a algum lugar. Por isso, a meditação não deve ser usada para trazer um automóvel, mais dinheiro ou uma posição melhor. Sua finalidade é perceber Deus. Nela, Deus se revela como a vida do ser individual, a personificação de todo o bem. Adquirindo a experiência de Deus, nosso bem surge, seja qual for a necessidade. Falhamos na tentativa de conseguir algo que não seja Deus. Deus em si é o bem. As orações ou meditações por mais coisas materiais e por pessoas não podem ser respondidas por um Deus do Espírito. Tal objetivo anula o propósito da meditação. As Escrituras nos dizem que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Quem é o homem natural, senão o ser humano, o filho pródigo, ainda mergulhado na consciência material, rezando para que sua materialidade possa se tornar um pouco melhor, um pouco mais rica, um pouco mais ou um pouco menos. Oramos para ser mais gordos ou mais magros. Oramos para ter mais dinheiro, raramente ter menos, embora essa possa ser uma oração muito espiritual. A questão é que pedimos por melhoria ou aumento da mesma materialidade, da qual Deus não tem conhecimento, e, consequentemente, essa oração não é atendida. Muitas vezes, nossos desejos, quando satisfeitos, nos deixam insatisfeitos, porque, como seres humanos, não possuímos a sabedoria para conhecer o que realmente necessitamos. É o Pai interior que é toda a sabedoria e todo o amor. Para ser eficaz, a oração deve ser endereçada a um Deus do Espírito e, portanto, deve ser de natureza espiritual. Lembremos-nos disso toda vez que nos voltarmos a Deus em meditação. Podemos medir a qualidade de nossa oração pelo grau de iluminação espiritual que estamos buscando. E a partir disso, saberemos se vamos ser atendidos ou não. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. A promessa é de plenitude, mas é importante que façamos um pedido espiritual. Em outras palavras, não devemos rezar para que Deus melhore nossa humanidade, mas obedeçamos às Escrituras e deixemos o Espírito testemunhar
dentro de nós, já que não sabemos o que havemos de pedir, nem o que nos convém. Deixemos o próprio Espírito interceder por nós. Na verdade, não somos nós que rezamos ou meditamos. O Espírito medita no nosso interior e nós simplesmente abrimos nossa consciência deixando-o revelar nossa necessidade e sua própria realização. Nisso está o segredo. É totalmente diferente de fazer um trabalho mental, declarar ou afirmar que isso ou aquilo deve passar neste exato momento. Pelo contrário, entrando em meditação, nossa atitude deve ser semelhante à do menino hebreu. Fala, Senhor, que teu servo te ouve. Eis a verdadeira atitude para entrar em meditação. Abrir nossa consciência para Deus e deixá-lo realizar-se dentro de nós. Deixemos Deus proferir sua palavra dentro de nosso ser. Não nossas palavras, mas a palavra. Descobrimos que a palavra é rápida, certeira e poderosa, para que ela possa operar no lugar para o qual é enviada. Ela deve ser a palavra de Deus e não o nosso desejo. O verdadeiro aspirante no caminho espiritual não tem nenhum outro desejo que não seja a plenitude de Deus, a percepção de Deus, a experiência do Cristo. Como poderia haver uma necessidade não satisfeita se o Cristo está operando em nossa consciência? O Cristo deve cumprir-se. Apenas um desejo é legítimo, ou seja, a percepção da atividade do Cristo em nossa consciência. O Pai dentro de mim faz as obras. O Pai está tanto dentro de mim quanto de você. Então, por que é que as obras não são feitas? Basta apenas uma coisa: nossa percepção consciente da onipresença. A atividade de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus estão dentro de nós, mas construímos um estado de consciência com tantas camadas do universo exterior que não conseguimos atingir a presença de Deus dentro de nós. E até que o façamos, nossa meditação é em vão e o caminho para a plenitude se perde. A maioria de nós busca a Deus de um ponto de vista puramente material, preocupados que o coração bata tantas vezes por minuto, que o aparelho digestivo funcione da maneira esperada, que acumulemos muito dinheiro, acreditando sempre que a satisfação pode ser encontrada no mundo externo. Alguns acreditam que o dinheiro trará essa satisfação. Outros creem que a fama é a resposta. Outros ainda que a realização está em se ter boa saúde. Quantas vezes dizemos: quando esta dor passar, aí realmente poderei buscar a Deus. Não posso fazer isso enquanto estou com tanta dor. Ou, se eu não precisasse mais pagar aluguel, estaria tranquilo e poderia buscar a Deus. Em outras palavras, essas pessoas sugerem que a percepção de Deus depende de alguma condição física ou financeira. O contrário é evidente, isto é, há inúmeros milionários que não descobriram Deus,
assim como há pessoas em perfeita saúde que não conheceram a Deus, nem completude, muito menos paz ou plenitude. Esse é o estado de consciência da maioria de nós que buscamos a verdade. Vamos reverter este quadro buscando Deus em primeiro lugar e, ao encontrá-lo, ver a dor, a carência, a limitação e o pecado desaparecerem. Enquanto estivermos buscando apenas o bem-estar físico, não teremos a menor ideia do que são o reino de Deus, as riquezas ou a saúde espiritual. Devemos começar a meditação reconhecendo que nem a saúde, nem a riqueza são os objetos de nossa busca por Deus. Qualquer desejo por coisas ou pessoas irá retardar nossa entrada no reino espiritual. Mas a lembrança constante de que o objetivo que estamos buscando é a percepção de Deus abrirá o caminho até Ele. Nessa percepção, tudo nos é acrescentado, ou, para ser mais exato, encontramos tudo dentro de nós. É preciso perceber que não temos outro objetivo a não ser conquistar o reino de Deus e manifestar nosso ser espiritual. Porém, isso deve ser demonstrado, em primeiro lugar, para o nosso próprio desenvolvimento e, em segundo, como testemunho de que Deus é o ser individual e que esse estado de ser pode ser alcançado por todos aqueles dispostos a desistir do mundo, não se retirando para algum lugar remoto, mas abrindo mão dos desejos que o mundo desperta. Para os estudantes da sabedoria espiritual, o importante é quando é o melhor caminho, se é que existe algum, de se chegar à percepção de nossa verdadeira individualidade. Existe um atalho? Existe um caminho que leve à percepção de Deus que possa ser trilhado e alcançado aqui na Terra? E a resposta é sim. O caminho é deixar de lado, sinceramente, todo o desejo relativo a pessoas, lugares, coisas, circunstâncias ou condições e substituí-lo por apenas um: conhecer a Ti. E quem o conhecer verdadeiramente terá a vida eterna. Vamos direcionar todo o nosso coração, alma e mente na percepção de Deus, em vez de algum tipo de bem. Quando atingimos essa compreensão, desfrutamos todas as coisas boas da vida, sem delas nos tornarmos escravos e sem medo de perdê-las. Ninguém pode perder sua riqueza, sua saúde ou sua vida assim que for tocado por Cristo. Então, que nossa oração seja: meu único desejo é conhecer-te, apenas isso. Meu coração clama: Deus, abre-te, revela-te para mim. Eu não me importo se te revelas na saúde ou na riqueza, na pobreza ou na doença. Apenas quero que te reveles a ti mesmo. Em tua presença há segurança, paz e alegria. Por meio da meditação, buscamos a graça de Deus e nada mais do que isso. Essa graça não é encontrada na mente humana, nem na paz que o mundo pode dar.
fazer declarações e ler livros sobre o assunto não atrás. Isso pode preparar-nos para recebê-la, mas é a meditação que nos eleva a um estado de compreensão espiritual, onde a graça divina se instala. Se o Espírito de Deus habitar em vós, então seremos filhos de Deus. Como seres humanos, estamos separados de Deus e, por isso, não estamos sob sua lei e não experimentamos as bênçãos da sua presença e do seu poder. É o Filho de Deus, sua imagem e semelhança espiritual que habita no seio do Pai. Nós nos desviamos da casa de nosso Pai e desperdiçamos nossa substância divina ao buscarmos um sentido pessoal de eu. Agora, a fim de perceber nossa filiação com Deus, tomamos o caminho de retorno à casa do Pai. O mesmo percurso que o filho pródigo teve de fazer, para que possamos ser cobertos com um manto e receber novamente a joia da adoção. Como nos tornamos filhos de Deus? Como podemos despertar o Cristo, ou Filho de Deus, que sempre foi, é e sempre será nossa verdadeira identidade, ainda que esteja escondida durante este período de imortalidade em que estamos dormindo? Exigirá esforço. Devemos abandonar todos os nossos conceitos anteriores de vida por causa do meu nome. É preciso abandonar os prazeres do mundo material, deixar para trás todos os pensamentos, pessoas e atividades que nos afastam da nossa divindade e voltar para o Pai. É da natureza do ser humano gostar de facilidades, conforto, riquezas, intemperança, gula, preguiça e sensualidade. Tudo isso age em nossa consciência para nos afastar de Deus. E não é realmente um afastamento, porque é impossível dele nos separarmos, tanto quanto é impossível separar um anel de ouro do ouro do qual é feito. O ouro é o próprio anel. Se o anel é constituído de ouro, não há como remover o ouro do anel sem destruí-lo, porque não existe ouro e anel. Há apenas um anel de ouro. Assim é conosco. Não podemos ser separados de Deus, porque não existe nós. Na verdade, não existe em todo o mundo tal coisa como você ou eu, como indivíduos isolados. Sendo infinito, Deus é tudo que existe. Deus constitui você e eu. Deus constitui nossa vida, mente, alma e ser. Exatamente como o ouro constitui o anel. O ouro é a substância, o anel é a forma. Deus é a substância, o indivíduo é a forma pela qual ele aparece. Deus é a essência do nosso ser, vida, alma, mente, espírito, lei, continuidade e atividade. Ele é a totalidade do ser individual, seja do santo ou pecador. O grau de santidade expresso por um indivíduo depende totalmente do grau
de percepção consciente da sua unidade com o Pai. A capacidade para o pecado no indivíduo depende do grau de seu sentido de separação de Deus. Na verdade, este sentimento de separação é o que caracteriza a humanidade. Nós não somos seres humanos como parecemos ser. Somos puramente seres espirituais. Não é que existem dois seres separados, o ser humano e o ser espiritual. O que acontece é que o ser humano se ilude achando que há separação de Deus. Não podemos ser separados de Deus, mas podemos imaginar um sentido de separação dele. No momento em que a sensação de separação começa a desaparecer, a cristicidade ou a divindade filial é revelada. O filho pródigo retorna integralmente para dentro de si mesmo, como uma atividade da consciência, e no momento em que se encaminha na direção da casa do Pai, entra no caminho espiritual. Não é mérito nosso estarmos no caminho espiritual. Se não fosse pela graça de Deus, não buscaríamos perceber nossa filiação divina. Num certo momento, somos atingidos por um raio de Deus, um toque que rompe nossa consciência, não por causa de nós, mas apesar de nós. A partir do momento em que o raio nos toca, o fim é inevitável. Encontraremos o caminho que nos levará diretamente ao trono de Deus. Do ponto de vista humano, o modo de vida espiritual parece impossível de se adquirir, efêmero e intangível. Mas na realidade, o que é mais palpável, o que é mais real em todo o mundo é o Espírito ou Deus. Uma vez que isso é percebido, as coisas deste mundo, dinheiro, nossas casas, nossos relacionamentos, passam a ter o lugar certo, como símbolos externos da graça ou efeitos do Espírito. São esses símbolos ou efeitos que mudam. Enquanto homens e mulheres viverem apenas do pão, envolvido nas lutas e esforços das atividades humanas, enquanto forem dependentes exclusivamente de símbolos ou efeitos, descobrirão, finalmente, que esses bens materiais acabam, são consumidos e evaporam. Vemos os resultados de dependência às coisas materiais quando olhamos para os rostos daqueles que vivem sob esses efeitos, dependendo da saúde de seu corpus, da riqueza de seus bolsos e das coisas deste mundo. Em contraste com essas pessoas, algumas se destacam, aqui e ali, por possuírem uma luz interior, uma esperança interior, uma expectativa ou glória que as conduz. Essa luz espiritual é facilmente detectada. Nós a vemos nos olhos, ouvimos na voz, observamos na vitalidade e vigor do corpo. Embora essa presença seja invisível, ela está dentro de cada um de nós. Ninguém no mundo está sem ela e está disponível para todos os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, todos que são receptivos à graça divina. O único propósito de nossa existência é sermos um instrumento adequado através do qual a glória de Deus possa manifestar-se. Jamais nos realizamos na vida tentando expressar nossa própria individualidade. A realização
está em deixar o infinito invisível se expressar. Então, não nos esforçamos e lutamos para nos glorificar, mas cada vez que meditamos é como se disséssemos: Pai, eu não posso de mim mesmo fazer nada. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Eu não tenho a sabedoria por mim mesmo. Pai, não tenho poder, não faço nenhum julgamento, não tenho saúde e não possuo nenhuma riqueza. Estou sentado aqui para deixar o infinito fluir. Nossa função é permanecer nessa percepção interior e deixar a harmonia aparecer, como a nossa visão está no desdobramento do Cristo. Ele aparece externamente como um ser humano melhor, mais saudável ou mais rico, mas não somos ludibriados pelas aparências, porque não estamos procurando uma mudança na imagem humana. A meditação não é uma tentativa de transformar a doença em saúde ou falta em abundância. A busca é sempre por um Cristo invisível no centro de nosso ser, aqui e agora. Qualquer meditação que tenha dentro de si um desejo, por menor que seja, de obter algo de Deus ou por intermédio de Deus, já não é meditação. O bem é para ser percebido, sim, mas não para ser alcançado. A infinitude do bem já está onde eu estou, pois o reino de Deus está dentro de mim. A presença e o poder de Deus, o todo da divindade, estão trancados dentro de nosso ser, assim como o perfume está preso em uma flor. Quando a flor se abre, o perfume sai. Todos têm a totalidade da divindade e não apenas uma parte trancada dentro de seu próprio ser. Deus não pode ser dividido. Deus é invisível. Deus é infinito, mas é indivisível. A totalidade de Deus está numa minúscula folha e em todas as folhas. A totalidade de Deus está em cada indivíduo na face da terra. Se isso não fosse verdade, não teria havido menos de Deus na terra, quando a população era apenas 10% do que é hoje. E na mesma moeda, haveria o dobro de Deus na terra quando a população duplicasse. A mesma quantidade de Deus já existia no mundo 1 milhão de anos atrás, tanto quanto haverá daqui a 1 milhão de anos. Deus está em sua infinita totalidade onde estiver cada indivíduo. E é por isso que se diz que um Cristo Jesus pode levar 1 milhão de pessoas para o céu, porque um Cristo Jesus é o Filho individual, infinito de Deus, manifestando tudo o que Deus é. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Não é dirigido a um grupo, mas a um indivíduo. Deus, na sua infinita totalidade, está incorporado no Filho de Deus, que é nossa identidade espiritual. À medida que aprendemos a nos voltar para dentro e deixar esse perfume apreendido sair, esta atividade do Cristo, esta beleza de Deus, torna-se visível. Quando
Não mais procuramos a paz que o mundo pode dar, mas buscamos apenas a minha paz. As portas da consciência se abrem para receber a luz espiritual, que se torna a vida do nosso ser e do nosso corpo. Muitas pessoas desejam poder espiritual, a fim de desfrutar experiências mais harmoniosas. Buscam a Deus, geralmente para aproveitar mais e melhor as coisas terrenas, pegarem peixes cada vez maiores e melhores em suas grandes redes. Mas a base do nosso trabalho é largar as redes, parar de buscar mais e melhores coisas deste mundo e abrir a consciência para as realidades espirituais. Assim, as coisas que nos chegarem do mundo externo serão frutos de uma graça interna. A graça só pode ser alcançada por um estado de silêncio interior, um estado de consciência e receptividade internas, e, portanto, é necessário que possamos preparar-nos para a experiência de receber essa graça. Esse é o propósito da meditação. A quantidade de força e poder iluminados que flui através de nós é determinada pela graça divina. Se vamos ou não alcançar o objetivo final da iluminação, não é nosso problema. Alguns irão buscar lutando até se esgotarem, e mesmo assim não irão alcançá-la. Outros terão mais calma e perseverança, e outros ainda espontaneamente se sentirão invadidos pela consciência crística. A experiência de Cristo se obtém apenas através da graça. Em qualquer grau que ela venha, é um dom de Deus. Não como recompensa, nem por nossos méritos, e muito menos por sermos bons. Na verdade, é provável que venha para o pecador, porque a sua luta interna pode ser maior do que a do homem bom, e a tal luta é muitas vezes altamente recompensada. A única responsabilidade que temos é querer fazer a experiência do Cristo manifestada pela sinceridade do nosso estudo e pela profundidade da nossa meditação e devoção. Essa é nossa responsabilidade. O Cristo, experiência, é puramente um presente de Deus. Não é recompensa, não é mérito. Ninguém sabe por que vem para uns e não para outros. Na experiência de todo aluno sério, há um período de iniciação, ou seja, um período de abertura da alma. Pode ser alcançada por meio de algo que é ouvido, algo que é lido, ou pode vir pelo contato direto com a consciência de um mestre espiritual. Quando vem, o estudante não precisa mais de ajuda de fontes externas a si mesmo. Todo o seu ensino é recebido a partir de dentro. Toda iluminação, poder de cura e poder regenerativo vem de dentro. Desse momento em diante, ele se torna uma bênção para todos que cruzarem seu caminho, trazendo-lhes cura e conforto. Ao nos aprofundarmos no espírito, despertamos nos outros essa mesma cristicidade. Eu, quando for elevado, atrairei todos a mim. Na proporção em que recebemos a luz espiritual, essa luz torna-se uma lei para aqueles que nos cercam. Todos
os que já se curaram através dos meios espirituais o fizeram pela luz de sua consciência. Qualquer que seja o grau de luz que percebemos, nos tornamos automaticamente nesse mesmo grau uma luz para todos aqueles que tocam a nossa consciência. Esse é o objetivo da meditação, que cada um possa atingir um grau maior dessa luz por intermédio da experiência do Cristo. Uma vez que tenhamos alcançado esse contato com o nosso ser interior, nos libertamos. Não somos escravos de nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhuma condição. Somos livres em Cristo e então podemos dizer: Cristo vive minha vida. Que diferença faz se há ou não períodos de depressão ou prosperidade, de inundação ou seca? Cristo vive minha vida. Ele me conduz junto às águas tranquilas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. 1000 cairão à minha esquerda e 10.000 à minha direita. Mesmo assim, nada me atingirá. Eu fiz esse contato. Morro diariamente para a minha humanidade. Renasço do Espírito. Sou guiado, dirigido, alimentado, mantido, sustentado, curado e salvo por essa luz interior, essa iluminação interior. O segredo é o despertar do Cristo adormecido, e esse é o objetivo da meditação.